E com a pandemia, o governo do estado adotou medidas para tentar salvar a economia. Um dos problemas aí é a queda na arrecadação, em função aí do isolamento social. Mas teve uma notícia boa aí no final de semana. Foi lá o projeto aprovado pelo Senado Federal de socorro aos estados e municípios. E esses assuntos agora a gente vai conversar com o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio, e boa tarde também a todos que nos assistem nesse momento. Secretário, nesse mês de abril, tinha aí uma previsão de queda na arrecadação em torno aí de 25% a 30%. Isso vai se confirmar ou a queda pode ser menor? Lúcio, em relação ao ICMS, de fato nós tivemos nesse mês de abril, né, fechado na semana passada, uma queda de arrecadação sim. Nós tivemos algo em torno aí de 10% de queda de arrecadação. Amanhã nós vamos soltar o boletim com todas as informações detalhadas, mas houve já nesse mês de abril, né, no mês que se encerrou agora, uma queda de arrecadação em função das medidas restritivas. Lembrando que o mês de abril ele se refere ao mês de março, né? Então, quer dizer, todo o faturamento das empresas do mês de março dá base para o recolhimento dos impostos no mês de abril. Então, nós tivemos no mês de março uma restrição durante uma parte apenas do mês, que foi a parte final, na segunda quinzena do mês de março. Então, nós esperamos que para o mês de maio, para esse mês aqui, que vai pegar o mês de abril, quer dizer, o faturamento das empresas durante todo o mês de abril, aí sim, uma queda muito maior, uma queda muito mais robusta da arrecadação do ICMS, que é o principal tributo que o Estado arrecada, que o Estado de Mato Grosso arrecada, e também é o que dá base aí a 50% praticamente do orçamento público do Estado, das despesas que o Estado tem com as políticas públicas na área de saúde, educação, segurança pública, assistência social, vem desse imposto que é o ICMS. Lembrando que no mês passado, nós tivemos, no mês de abril, durante todos os dias, uma redução no faturamento de quase 300 milhões de reais pelas empresas. Quer dizer, todas as empresas mato-grossenses diariamente faturavam, antes do período da Covid, em janeiro e fevereiro, 1 bilhão e 300 milhões por dia. E durante o mês de abril, o faturamento das empresas caiu para 1 bilhão de reais por dia. Quer dizer, isso vai refletir certamente agora no mês de maio, numa queda maior, que a gente estima entre 40% a 45% de redução da arrecadação do ICMS nesse mês de maio. E nesse mês de abril, secretário, nesse mês de abril, só resumindo, essa queda ficou então em 10%, é isso? Em torno de 10%, nós vamos detalhar amanhã, mas algo em torno aí de 150 milhões de reais, se você pegar toda a receita, né? Isso no mês de abril. E agora no mês de maio, como eu disse, a gente espere, infelizmente, né, uma queda ainda maior. Mas foi o preço que foi pago para fazer o enfrentamento aí à pandemia e, enfim, cabe a nós adotar as providências cabíveis, tanto do lado da receita, como também no controle da despesa, não abrindo mão dos gastos necessários. O governador Mauro tem sido muito enfático nisso. Nós não estamos economizando nenhum centavo na saúde, na segurança pública e na assistência social. Nesse período de redução de receitas, nós tivemos a construção em tempo recorde de 210 novos leitos ampliados lá no Hospital Metropolitano. O Mato Grosso é um dos estados que tem a menor taxa de ocupação de leitos de UTI com pessoas acometidas pela Covid, em razão do Estado, do governo, do governador Mauro, ter se preparado para fazer um enfrentamento aí com a estrutura necessária de leitos hospitalares. Secretário, com esse projeto que foi aprovado lá pelo Senado da República, de socorro aí aos estados e municípios, Mato Grosso deve receber aí, pelo que já foi divulgado, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais ao longo de 4 meses, dividido em 4 parcelas de aproximadamente 350 milhões de reais ao mês. Isso cobre todo esse buraco na arrecadação, não cobre, não? Então, Lúcio, nós devemos, com esses recursos, é difícil ainda mensurar quanto tempo vai perdurar a queda de arrecadação e em qual patamar. É bom lembrar que, ainda que as lojas estejam reabrindo,
Obviamente, isso vai acontecer, não há nenhuma dúvida, uma queda no faturamento das empresas, porque as pessoas, nesse período de restrição, elas ficaram desempregadas, terão menos renda e, portanto, vão consumir menos. Isso vai impactar, certamente, até o final do ano, a receita pública do Estado de Mato Grosso, sobretudo com o seu principal tributo, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, é difícil ainda fazer uma previsão do quanto nós seremos impactados até dezembro, em razão desse aspecto. Ainda que as lojas reabram, nós vamos ter, sobretudo naquelas lojas que vendem produtos duráveis, por exemplo, lojas de eletrodomésticos, certamente as pessoas vão estar sem renda e não vão fazer as compras que antes previam fazê-las. Então, e vão priorizar gastos, né, com bens essenciais, como alimentação e medicamentos. Então, isso vai impactar na receita de modo permanente, pelo menos até o final do ano. A confiança e a renda das pessoas vão cair. Então, esse é um ponto relevante e não dá para mensurar se esse 1 bilhão e 300 vai cobrir totalmente, mas pelo menos parcialmente é uma ajuda, um auxílio importante que a União está colocando. Nós agradecemos, o governador Mauro se empenhou pessoalmente na sexta-feira e no sábado, junto com a bancada no Senado Federal, com todos os nossos 3 senadores, para que fosse aprovado esse projeto, que contivesse, Lúcio, é importante essa articulação que o governador Mauro liderou, porque senão se fosse pelo requisito do FPE, Mato Grosso receberia menos da metade desse valor. E havia lá pela bancada do Nordeste, todos os senadores dos estados do Nordeste, o interesse de colocar a divisão desse valor, desses 30 bilhões de reais que vão ser partilhados pela União com os estados, serem divididos pelo critério do Fundo de Participação dos estados. Mato Grosso ficaria com uma fatia muito pequena e sequer seria possível falar de uma reposição razoável daquilo que o Estado vai perder em sua arrecadação. Secretário. Mas, diante dessa articulação, foram definidos 4 critérios, Lúcio. Por isso nós chegamos aí a 1 bilhão e 300. Foi o FEX-Candir, que foi usado como critério, a participação no ICMS, o FPE e a população. Isso fez com que tivesse um equilíbrio na distribuição desses 30 bilhões para todo o Brasil. Secretário, antes da gente encerrar, nós temos 1 minutinho e tem 2 questões importantes aí para o senhor pontuar de forma bem rápida. Primeiro, vai atrasar o salário do servidor público? Segunda, vai ter que renegociar do 10º com os poderes? Pergunta número 1. 8 de maio, salário dos servidores na conta. O Estado, em razão das medidas que adotou no ano passado pelo governador e aprovadas na Assembleia Legislativa, o Estado conseguiu fazer caixa em janeiro, fevereiro e março, para que, mesmo diante de uma queda de arrecadação, nós tenhamos, e antes de qualquer auxílio da União, que nós tenhamos os recursos necessários para pagar o salário agora no dia 8 para os aposentados, pensionistas e também para os servidores ativos. Sobre a questão dos do 10º, o governador Mauro tem dito que, se houver que fazer algum tipo de corte em razão de queda de arrecadação, em razão do enfrentamento à pandemia, esses cortes deverão ser lineares. Todos deveremos ser solidários. E aí, obviamente, ele faz um apelo aos poderes. Mas isso nós temos que avaliar quanto, de fato, a arrecadação vai cair agora nesse mês de maio e quando vai entrar os recursos que a União está dizendo, por conta desse projeto que foi aprovado pelo Senado, que será feita a entrega. É importante dizer que hoje à tarde, às 1h30 da tarde, inicia a sessão na Câmara dos Deputados. Esse projeto ainda tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Se tiver alguma alteração na Câmara, ainda voltará para o Senado. Quer dizer, não é algo ainda decidido e deliberado de modo final. De modo que nós também pedimos hoje à nossa bancada federal, dos deputados, para que votem, aprovem, sem alteração, o texto que está lá vindo do Senado Federal e nós tenhamos condição de, até o dia 15, pelo que consta pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Ministério da Economia, para fazer a entrega da primeira parcela desses 1 bilhão e 300 milhões aí, que esperamos, de novo, que seja aprovado pela Câmara sem alterações, porque senão voltará para o Senado e nós perderemos aí tempo no momento em que nós não temos tempo a perder. Secretário, muito obrigado pela presença aqui e também pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, e faço aí uma exortação, que todos usem máscara. É um comportamento que pode ajudar a que voltemos à normalidade no nosso Estado.